Agora vamos falar de controles financeiros. Realmente é nesse momento que nós vamos trabalhar com as principais ferramentas financeiras para ter um bom controle pessoal e também, se você quiser aplicar, serve tranquilamente para você aplicar no controle financeiro do seu pequeno negócio. Mas como o nosso foco aqui é falar de finanças pessoais, então essas ferramentas são específicas para ter o seu controle daquele dinheiro que você recebe diariamente, por semana, a cada 15 dias, recebe no final do mês ou recebe aí de 3 em 3 meses. Independente do tempo que você recebe esse dinheiro, essas ferramentas elas vão te ajudar demais. Então são 4 ferramentas que nós temos que trabalhar e temos que dominar elas. A primeira ferramenta, ela se chama movimento de caixa. O movimento de caixa, ele também é muito conhecido como controle de caixa. Tenho certeza que você já viu aqueles livros azuis, geralmente compra em papelaria, que tem na casa das pessoas ou que tem em um pequeno negócio, ali na recepção, no balcão. Aquilo é chamado de controle de caixa, que é a mesma coisa do movimento de caixa. Tem uma planilha já prontinha para você ter o seu movimento de caixa, para você fazer o seu controle das suas finanças pessoais. Mas antes disso, eu vou explicar direitinho como que funciona o movimento de caixa. O movimento de caixa, ele tem alguns objetivos, ele tem algumas finalidades. Então, para que serve o movimento de caixa? O movimento de caixa, ele serve para o registro de entradas e saídas de dinheiro. Então, essa é a finalidade do movimento de caixa. Ele serve realmente para todo o dinheiro que você receber no final do mês, para todo o dinheiro que você colocar no bolso, você tem que anotar no movimento de caixa ou no controle de caixa. E essa ferramenta de controle financeiro pessoal serve também para registrar todas as saídas de caixa. Quando nós falamos saída de caixa, é o dinheiro que está no seu bolso e você gasta. Então toda vez que você for no mercado, que você for na panificadora, toda vez que você for no parque, for ao cinema, você tem que registrar a saída de dinheiro que ocorreu naquele dia. Então, no final de semana, você foi ao shopping e ali no shopping você gastou R$150. Você tem que andar com o movimento de caixa na mão? Geralmente não, mas você tem que ter esse valor que você gastou. Uma forma muito fácil e muito boa de realmente ter um bom movimento de caixa é toda vez que você efetuar algum gasto, você pegar o comprovante, pegar o cupom fiscal. Pegue os cupons de acordo com o que você vai gastando e vai guardando ele no bolso, vai guardando ele na carteira, de alguma forma vai guardando ele. Para quando você chegar na sua casa ou quando você tiver um tempo de folga, você pega todos aqueles comprovantes ou notas fiscais, o que for, e você registra no seu movimento de caixa. É interessante que existem várias plataformas, vou falar assim, vários métodos de movimento de caixa. O movimento de caixa, ele pode ser feito em uma planilha de Excel. Geralmente você utiliza a planilha quando você tem um computador. Também hoje no smartphone tem algumas planilhas que pode ser editado ali no momento. Movimento de caixa também. Tem alguns movimentos de caixas em aplicativos. Inclusive, tem algumas indicações e tem tutoriais de alguns aplicativos aqui nesse curso. Então, preste atenção. Muito bem. Então, o movimento de caixa, ele serve para o registro de entradas e saídas. Lembrando que é entradas e saídas de dinheiro. Se você gasta com uma bolacha, se você gasta com uma balinha, tem que ser anotado no movimento de caixa. É a partir do movimento de caixa que você vai saber como que está a sua situação financeira. O movimento de caixa, para controle pessoal, o hábito dele e o tempo de registro dele tem que ser diário. Eu vou falar diário para ficar mais fácil, mas na verdade o movimento de caixa tem que ser o registro instantâneo, no momento. Efetuou o gasto, já registra no aplicativo ou registra na planilha. Recebeu o dinheiro, já vem e alimenta a sua ferramenta chamada movimento de caixa.
Movimento de caixa é a primeira ferramenta para você ter para você ter um excelente controle financeiro. Para relembrar, o movimento de caixa, a sua finalidade é para registrar toda a entrada e toda a saída de dinheiro. Mas na verdade, qual é o objetivo do movimento de caixa? O objetivo do movimento de caixa é apenas um. É saber qual é o saldo no final de um período. Esse período pode ser um mês, uma semana, um dia. O importante é, no final daquele período, no final do mês, você saber qual é o saldo da sua situação financeira. Esse saldo, ele pode ser positivo e o saldo pode ser negativo. Por isso que é importante você ter um controle diário. Imagina, se você não desenvolver esse hábito de controlar, de pegar os números e anotar no movimento de caixa, pode ser que lá no final do mês, esses valores não sejam reais. Então, um passo importante para você ter um bom movimento de caixa é você ter o hábito de registrar todo o dinheiro que entra e todo o dinheiro que sai. Então, se nós temos o objetivo do movimento de caixa, que é o saldo, nós precisamos de registrar com perfeição 100% das entradas que você tem. Entradas é recebimento, dinheiro que você ganha, e registrar 100% de todo o valor gasto que você faz no seu dia a dia. Mais uma vez, comprou um pão, pagou o lanche, final de semana gastou muito, fez churrasco, deu presente de aniversário, fez várias coisas, tem que ser anotado no movimento de caixa. E nós vamos ver direitinho quais são os principais campos do movimento de caixa. Porque o movimento de caixa é a primeira ferramenta que você tem que dominar para você sair de uma situação negativa e entrar numa situação positiva em relação às suas finanças pessoais. Então a parte teórica do movimento de caixa você já sabe. A finalidade dele é registrar entradas e saídas de dinheiro com um objetivo, saber o saldo ao final do mês. Agora nós vamos estudar e vamos conhecer quais são os principais campos do movimento de caixa. Lembrando que existem diversos movimentos de caixas, porém eles têm a mesma finalidade e o mesmo objetivo. O que vai mudar, o que vai acrescentar são alguns campos que umas pessoas acham importante e outras nem tanto, mas tem o mesmo sentido. Vamos lá, vamos ver agora quais são os principais campos que tem em uma ferramenta chamada movimento de caixa.